hoje é: o santo sendo santificado, santifica-se. Eu gosto muito da criatividade do pastor Bento. Ele joga muito as palavras de um modo muito inteligente, muito criativo. O santo sendo justificado, santifica-se. Nós vamos entender isso. Bom, Apocalipse 22, 11. Apocalipse 22, 11. Lá no final da Bíblia, foi as últimas palavras do Senhor para a igreja. Já chegando ao fim de tudo, capítulo 22 de Apocalipse. Último capítulo, finalzinho da Bíblia. No finalzinho, o Senhor ainda fala conosco. Vamos ler? Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. Sublinhe essa parte porque é a mensagem de hoje. O santo continue a santificar-se. A gramática portuguesa é muito clara. Nós vamos ver isso. Uma das últimas palavras, Marcos, do Senhor Jesus para a igreja: continue santificando-se. Que palavra preciosa para os nossos dias. Eu sei que este é um tema que poucos estão pregando hoje, santificação, mas é uma das coisas que mais a igreja necessita nesses dias, porque a igreja está indo na trilha em pecados, a grande maioria. E Deus quer a igreja sendo santificada dia após dia. O Senhor Jesus quer que você, meu irmão, seja santificado dia após dia, mais e mais, porque Ele quer você na glória. Aleluia. Essa mensagem é muito séria, pena que poucos estão ouvindo, mas aqueles que estão ouvindo, prestem atenção nessa palavra. É preciosa. O Senhor quer a nossa santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor quer falar ao seu coração nesta noite. Este é um assunto importante, ligado à sua salvação. Quando eu ouço essa palavra, Márcia, do Senhor Jesus, eu vejo que Ele nos quer junto dele na glória. Sempre eu vejo Jesus nos querendo para Ele, junto dele. Por isso, uma palavra dele para a sua vida hoje é: continue santificando-se. Na cruz o Senhor nos libertou e nos salvou do lamaçal do pecado, para que nós, como santos, com alegria, possamos ir para o Deus Santo. A obra da cruz já nos desamarrou da escravidão do pecado. Agora o cristão tem que ir em direção ao Deus Santo, e nessa caminhada ele tem que se santificar, porque Deus é santo. Não dá para ir para o céu sem ser santo. Pastor Glenn disse que o objetivo da salvação é a produção de santos para a glória da Trindade. Deus nos salva para nos fazer santos para a glória de Deus. Não se esqueça. Diz ainda que um cristão que não segue a santificação é uma contradição daquilo que Deus ensina.
daquilo que a Bíblia ensina, daquilo que Deus quer. Se a cada dia você não está se tornando mais santo, alguma coisa está errada, não bate com a Bíblia e com o coração de Deus. Uma vez santo, este santo começa a trilhar o caminho da santidade. Não esqueça disso. Você está num caminho chamado santidade. Siga por este caminho. Cada dia mais santo, mais santo. Esse tem que ser um objetivo para você, um objetivo de vida sério. Cada dia mais santo, mais santo. Eu creio, Ivone, que essa continuidade no santificar-se desembocará na santificação completa do céu. Bom? O santo continue a santificar-se. Que palavra importante para a igreja hoje. 1 Pedro, capítulo 1, de 14 a 16. 1 Pedro 1, 14 a 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Hoje, os crentes não estão dando importância a essa palavra. No grupo de futebol que nós temos, um irmãozinho postou um vídeo de uma trans chamando um jovenzinho, tal, e falando coisas. Eu fiquei triste em ver no nosso grupo. Eu posto as mensagens da CBR. O irmãozinho de uma outra igreja postando uma coisa tão gente do céu, que tristeza. Ela está na Universidade Federal, né? Não. Aquele que deseja estar com Cristo lá na glória, ele busca constantemente pureza e santidade. Se você quer estar com o Pai, leve a sério essas duas palavras: pureza e santidade. Os homens do passado, eu gosto de ler autores do passado, eles levavam a sério esse tema de santificação. Hoje é difícil ver alguém pregando sobre isso, escrevendo sobre isso. O homem nasceu em pecado, ele viveu em pecado, ele carrega em sua alma, em seu corpo, uma bagagem enorme de pecados. Por isso, ainda que ele venha a ser regenerado, precisa haver uma poda, uma limpeza, uma santificação contínua, deixando para trás aquela malícia, aqueles pecados do passado. É como despojar o acúmulo de lixos do pecado de sua alma, de sua vida. Não é porque nasceu de novo, está tudo limpinho, perfeito. A santificação é um ato contínuo. A justificação pelo sangue é um ato só, realizado. Deus nos justificou, ponto final. Mas a santificação é algo contínuo. E por isso a igreja não pode esquecer. A palavra santo significa aquele que é separado do profano, do mundano, do pecaminoso, do carnal. Tem que haver um rompimento com essas coisas, e tem que ter um avanço em santificação na nossa vida.
Isso é importante. Por isso, o Senhor lá no final fala: o santo continue a santificar-se. Esta é uma das suas responsabilidades como cristão. Maria e José, o Deus Trino, como ele é chamado? Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus Trino não é santo, Marcos? O Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo não são santos? São. Santíssima Trindade. Mas por que, Hamilton, só o Espírito Santo é chamado de santo? Pai Santo, Jesus Santo, Filho Santo, Espírito Santo. É assim? Não. Por que só o Espírito Santo? Mas será que não é porque isso aí é salvo? Não. Espírito Santo é santo. E ele é chamado desta maneira por causa de como o Arthur falou, a missão que ele tem é de nos santificar. Ele trabalha por isso. É ele que vai nos libertar. É ele que vai colocando esse temor. Ele que vai conduzindo para uma vida cada vez mais santa. Um homem cheio do Espírito Santo, ele vai se tornando cada dia mais santo. Seu intuito, sua missão é levar a igreja a não parar de se santificar até que a igreja se torne santa, pura, sem mácula e sem defeito para o noivo. O Espírito Santo está trabalhando na igreja continuamente para santificá-la para o noivo. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado. Eu vejo isso como algo extremamente precioso para nós. Santificar-se é ser conduzido pelo Espírito Santo e ser cada dia mais santo na presença de Deus. Essa mensagem está trazendo ali um peso à minha vida. Eu preciso ser cada dia mais santo. Amém? Vamos nessa? Amém? Amém? Santificação é o processo que começa após a regeneração, a justificação e a adoção. É o Filho, é o crucificado, é o regenerado que vai em direção à santificação. O mundano, o ímpio, o pecador, que não ouve o Espírito Santo, que não foi justificado nem regenerado, tem aquela natureza pecaminosa caída, não vai querer. Mas você, regenerado, precisa. A nova criatura cresce em direção à santidade até que ele seja glorificado. Até o último dia da sua vida neste mundo, você precisa estar se santificando. Na regeneração, só o Espírito de Deus age. Porque nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. O morto não age, não interage. Quem age na nossa regeneração é Deus. Ponto final. Dá para entender? Porém, na santificação, é o Espírito Santo. E quem mais? Nós agimos. É responsabilidade nossa também. Nós cooperamos, nós respondemos. A voz do Espírito não vai por esse caminho, não continue nesse pecado. E nós ouvimos a voz do Espírito e vamos para outro caminho. Nós estamos cooperando na nossa santificação. Nós temos a responsabilidade. Sim. Por isso que ele fala: quem quiser vir após. É responsabilidade
no caminho da santificação. Duas frentes de trabalho em nossa santificação. Vamos ver um exemplo. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Aí fala assim: desenvolveu. Quem que vai desenvolver? Nós. Nós somos sujeitos ativos. Nossa salvação, nossa santificação, nós temos ação nisso, participação nisso. Tá bom? Com temor e temor, porque é Deus quem efetua, é a parte de Deus. Deus trabalha e nós trabalhamos com Ele na salvação e santificação. Não se acomode. Não se acomode. Você tem responsabilidades. O verbo desenvolver aqui está no imperativo, tempo presente, ato contínuo, e somos o sujeito ativo. Isso significa que Deus fala: sede santos. Nós obedecemos e vamos para o caminho da santidade. O Espírito nos guia, nos ajuda para irmos em direção à santificação. A santificação é nossa responsabilidade. O Espírito Santo convence o homem do pecado, regenera espiritualmente e dá condições para esse homem crer no Senhor e ser feito santo, a fim de poder se santificar dia a dia por meio da vida de Cristo. Hoje eu entendo melhor que Deus me tirou do pecado, me deu uma nova natureza, a natureza de Cristo, a natureza divina. Deus nos justificou, nos perdoou, nos purificou, nos lavou com seu sangue. Para que eu e você sigamos na santidade, na santificação. É nossa responsabilidade sermos cada dia mais santos. Alguém disse: a santidade que só pode ser consumada pelo poder de Deus, só será consumada pelo cuidado do homem. Essa santidade que Deus exige de você, o Espírito Santo vai estar trabalhando sempre, mas também você precisa cooperar. O Espírito te chama para você sair do pecado, mas você tapa os ouvidos ao Espírito e permanece no pecado. Você não está cooperando. Aquele que foi feito santo deve se santificar a cada dia. Os santos estão sempre se santificando. Amém? Thomas Brooks, pregador inglês do século XVII, ele dizia assim: o caminho da santidade que leva à felicidade é um caminho estreito. O caminho que leva para a santificação é um caminho estreito, onde só cabe o Deus Santo e a alma santa para andarem juntos. Esse caminho é estreito, poucos trilham por ele. O Espírito Santo vai com este santo que está se santificando no caminho da santidade. Jonathan Edwards disse: continuarei a santificar-me para me conformar à imagem de Cristo, e eu sei que o céu que eu desejo é o céu de santidade. Como é maravilhoso ver irmãos do passado levando a sério essa palavra de Cristo. Igreja, grava essa palavra, por favor. Essa santidade que estamos falando hoje não se alcança sozinho, pelo esforço do homem,
porque é pela graça do Espírito Santo que Ele nos conduz pela estrada da santidade. Não o homem sozinho, achando que pode. É o Espírito da graça conduzindo. Essa retidão, essa santificação, é um trabalho conjunto do Espírito Santo e nosso. Se o Espírito Santo mostrar um pecado, arrependa-se, confesse, abandone, vá em direção à santidade. Não continue na prática do pecado. A santificação não é adquirida pela carne através da força de vontade. Eu vim de uma denominação chamada santidade, e lá era pregada uma santificação na raça, na força do homem, e nunca deu certo. Nunca deu certo. Era uma fachada de santidade que não era verdadeira. É pelo agir permanente do Espírito Santo, correspondido pelo entusiástico labor espiritual do crente. Santificação, o Espírito vem e o crente ouve e segue na direção da santificação. Há uma sinergia maravilhosa, Espírito Santo e o Santo trabalhando juntos para ser cada dia mais santo. J.A. Watcher diz: a graça santificadora de Deus é apropriada pela atividade obediente e incessante do homem regenerado. A santificação começa a vir sobre um cristão sincero, obediente, cheio de temor. Se é pecado, deixa para lá. Fuja do pecado. Se não agrada a Deus o que você está olhando, não olhe. Se não agrada a Deus o que você tem falado, não fale. Precisa haver quebrantamento, arrependimento. Continue nessa via da santificação. A santificação sempre carrega labores e lutas em seu processo. É o que esse homem está dizendo, que a santificação não é fácil, confortável. Tem que abrir mão, tem que ceder, tem trabalho. O Espírito Santo trabalha em nós, e nós devemos agir, devemos fugir do pecado, devemos desejar a santidade. Tem trabalho? Tem, mas não tem cansaço, porque existe a graça do Espírito de Deus sobre aquele que deseja santificar-se cada vez mais. Vale a pena, ainda que você tenha que renunciar, ainda que você tenha que largar aquilo que a sua carne gosta, ainda que você tenha que virar as costas para o pecado, vale a pena. O Espírito de Deus está te guiando para o caminho da santidade. A W. Pink dizia: não há maneira pela qual, por nós mesmos, possamos gerar a santificação. Por quê? Porque a santificação é Cristo. Nós não podemos gerar Cristo. Ele já é. A santificação não é algo que vem de nós, é o próprio Cristo em nós. E a caminhada com Cristo, vivamos uma vida sem a prática do pecado, renunciando todo qualquer tipo de idolatria. Amemos a santidade, porque nós amamos a Deus. Aquele que quer estar no céu precisa amar a santidade, precisa continuar a santificar-se. E o santo continue
a santificar-se. Diga um amém. Aleluia. Feche seus olhos e fala com o Senhor que você quer ser cada dia mais santo aos olhos dele. Vamos orar.